assinar o livro. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Dia na Sala, nossa segunda edição da semana. Hoje vamos falar de Beiradão, com Enio Prieto, e temos aqui muito especiais a Karine Aguiar e o Igor, e para intermediar esse bate-papo, o nosso querido maestro Rui Carvalho. Sejam muito bem-vindos ao Jazz na Sala, e eu dou a palavra agora para o maestro Rui Carvalho. Um prazer recebê-los. Olá, Enio, bem? Vamos Olá, maestro, bem. Boa tarde. Vou dizer com todos vocês. Infelizmente, o meu áudio, estou avisando aí os nossos 20 participantes, nós hoje não dão e nada melhor que é o artístico, o arranjador da orquestra, uma pesquisa. Karine Aguiar é uma doutoranda em músico, né? Está por dentro desse tipo também, que é uma música. Então, é com vocês vão debater e eu vou ficar. Sejam todos ao. Escutaram? Microfone, Karine. Microfone da Karine. Opa, e agora? Me ouvem? Agora sim, boa tarde. Obrigada, maestro Rui, por esse convite honroso. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, falando com vocês sobre música da Amazônia, né? E eu queria iniciar essa conversa com o Enio, né? Começando do começo. Enio, o que te levou a entrar nesse mundo do beiradão, a encarar a coisa a tal ponto que você criou uma orquestra de beiradão, né, que já tem CD gravado e que está fazendo um trabalho importantíssimo na documentação e também na criação de repertório, né, para esse gênero musical amazônico? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, falando um pouco sobre música, falando um pouco sobre beiradão, a minha carreira também, né? E, Karine, logo quando a gente começa a estudar saxofone aqui em Manaus, né, ou no Amazonas, a gente tem algumas referências, né? E essas referências, inclusive, elas são dialogadas com amigos teus, alunos que estão estudando saxofone contigo, ou então professores, ou então alunos que já estão um pouco mais avançados. E eu lembro muito bem, quando eu estudava lá no Cláudio Santoro, ali da Major Gabriel, eu ouvi numa sala, né, uma sala distante, assim, uma melodia muito, muito bonita, muito peculiar, né? Eu já tinha ouvido aquilo. Era uma melodia do Joe Cantarei, do Teixeira de Manaus, e era um amigo meu tocando saxofone, né, e tocando beiradão. Eu fui lá com ele, falei, nossa, cara, o que é isso aí tão bacana? Tu tem a partitura disso? Ele falou, não, cara, eu toco isso aqui de ouvido mesmo, né? E aí eu já fiquei naquilo encantado, né, com aquele som, aquele timbre, né, tão bacana, assim, aquela execução difícil, né, que a de Eu Cantarei tem aquela parte, se eu não me engano, é a parte C da música, né, que é bem complexo aquilo ali, né, né, aquilo é difícil de fazer. E aí a gente começa a ter esse contato. Eu acredito, né, que já nas bandas de música, nas escolas, talvez por essa música ter sido tão difundida, né, aqui na capital, no interior, e acaba que isso para os alunos de música é um desafio interessante, tocar os choros, as lambadas, né? Eu lembro também que eu ouvia muito aquele chorinho Desmontando o Sax também, que é um chorinho muito bonito.
E eu acredito que esse contato começa aí, sabe, Karine? E o que E te esse levou a querer interesse criar a por Orquestra essa de música. Beradão? Desculpa, é que cortou aqui. Então, foi Pode em continuar falando. 2012 teve aquela apresentação. Tá me ouvindo bem aí, gente? Cortou um pouquinho, mas agora voltou. Legal. Em 2012, no Festival de Jazz, eu lembro que teve uma participação do Teixeira de Manaus, né? Aquele show maravilhoso dele. E alguns anos atrás também, numa das palestras do Vinícius Dorim, ele falou assim, eu nunca mais me esqueço, ele falou assim, gente, vocês têm que pegar uma música de vocês e tentar tocar de uma forma diferente, vocês têm que compor, colocar um compasso 7/8 para tentar experimentar coisas novas, e aquilo ali ficou na minha cabeça. E aí, em 2012, eu assisti esse show do Teixeira no Teatro Amazonas, e aí falei assim, cara, eu acho que poderia ter uma ideia assim de fazer uma orquestra, já que eu estava tocando na Amazonas Band, né? Tive sempre essa experiência com grupos de sopro, comecei em banda de música e depois comecei a tocar na Amazonas Band, toquei em banda sinfônica também. E essa experiência com os instrumentos de sopro na minha vida é muito presente. E aí eu pensei nessa ideia, poxa, será que se eu fizesse assim uma orquestra com sopros e base, será que daria legal? Também muito inspirado na orquestra do Spock Frevo, num trabalho dele chamado Forrobodó, que eu achei maravilhoso. Escutei esse trabalho também, acho que antes de 2012. E aí eu pensei, né? Poxa, será que se eu pegasse aquela formatação e colocasse para esse estilo aqui do Beiradão, será que ia funcionar isso? E aí eu resolvi criar 2 arranjos. Eu peguei aqui, entrei no meu computador, comecei a desenhar o arranjo e já pensei na seleção dos sopros, né? Pensei em 8 sopros e pensei na base, né? Pensei na bateria, na guitarra, na percussão, no contrabaixo. E aí comecei a desenhar esses arranjos, né? Fiz 2 e resolvi chamar os amigos para experimentar esse som que realmente eu não sabia o que ia dar, né? Como eu sempre falo, eu aprendi muitas coisas de forma empírica, também lendo, vendo livros de arranjo, me informando, né? E aí eu fiz essa primeira experiência, chamei os amigos, e aí deu certo o som, deu certo. E aí foi o pontapé inicial para a gente começar, né? Então, inspirado nessas outras orquestras do Brasil, as orquestras de frevo, né, as big bands. Então, foi que eu me inspirei para começar esse trabalho, nessa linha. Maravilha. Igor? Primeiramente, boa tarde a todos aqui, né? Obrigado pelo convite do maestro Rui Carvalho e Karine, né, que está mediando essa mesa online redonda. E parabéns, Enio, pelo trabalho, né? Parabéns por tudo que você tem feito, né? Por mais essa nossa, por que não dizer tradição, uma tradição nossa, né, ali do Amazonas, e também por sempre fazer referência aos mestres da tradição, né, sempre fazer referência, isso é uma coisa muito importante, né, fazer referências àqueles que, com muita resistência, né, por anos continuaram fazendo música, né, muitas pessoas costumam, né, talvez por uma ideia comum, né, Igor, parabéns pelo teu trabalho de resgate que você tem feito, né, muita gente me fala isso, mas eu sempre falo, opa, eu não estou resgatando absolutamente nada, né, porque, principalmente, vamos lá, usar o nosso tema de hoje, o Beiradão, com o artigo que eu escrevi ali, né, muitas pessoas, obrigado eu escrevi no livro, né, um artigo sobre o Beiradão lá. Eu sei. Aí muita gente me falava, obrigado por estar resgatando o Beiradão, né, também quando a gente tocava com o Marambaia, né, aí eu sempre tive essa preocupação, né, junto a Karine, de dizer a gente não está resgatando absolutamente nada. Simplesmente, as pessoas, talvez em Manaus, não sabem o que rola lá no interior, lá nas cabeceiras do rio. Mas as festas não param, meu filho.
né? Por exemplo, Karine, lembra daquela experiência que nós tivemos em Maués com o tecladista, o Francis tecladista de Beiradão, a agenda dele é mais lotada do que a nossa, bicho. Muito mais. Eu falei, um circuito incrível de shows de agenda pelas comunidades rurais de Maués, que são quase 200. Aí eu dizia para ele, pô, bicho, onde é que é o RH? Eu quero deixar meu currículo de batera lá para tocar nesses shows aí. Aí ele é um tecladista de Beiradão, né? Ele e um saxofonista fazem os exteriores. Quer dizer, eu sempre tive cuidado de dizer isso, né? Não estou resgatando nada, porque Beiradão sempre esteve lá, né? A gente só não conhece. Então, acho que parabéns por esse trabalho, trazer o conhecimento das pessoas que tem esse sentimento, né, essa ligação afetiva com essa música. O Manauara tem uma ligação afetiva muito forte com essa música, e você traz isso, né, através do trabalho com talvez revitaliza esse sentimento, sim, né, com a Orquestra de Beiradão. É interessante que o Igor, das últimas palavras que o Igor falou, eu estava assim, eu fiquei com essa inquietação hoje quando eu estava pensando, né, mais cedo, sobre o que a gente ia abordar, né, além do Beiradão como um gênero e tudo, e o trabalho do Ennio, mas essa palavra revitalizar, ela, para mim, é a palavra que se remete diretamente, de maneira mais adequada, talvez, até ao Beiradão hoje, né, porque o Beiradão, ele ficou moribundo ali, latente, né, na cidade, no perímetro urbano, né, Manaus, mas essa música, ela sempre existiu, ela nunca parou de ser executada no interior, né, e aí me vem toda essa discussão sobre identidade, né, porque eu lembro quando esse movimento do Beiradão veio ali de 2011, até agora está um pouquinho mais, enfraqueceu um pouco, né, mas ainda continua. Mas eu enxergo esse movimento do Beiradão como um processo de revitalização, seja no perímetro urbano ou simplesmente nas cidades do interior que onde essa prática dessa música já enfraqueceu. E olha, tá vindo aqui uma pergunta, olha, gostaria que vocês falassem o que é Beiradão. Ennio? Boa. Pode ser? Pode. Eu tenho feito algumas pesquisas dentro da academia também, cara, esse ano, e tem sido muito interessante, tenho lido vários trabalhos dos colegas, e hoje a gente tem uma discussão muito ampla ainda, né, sobre esse termo, né, sobre essa música de Beiradão, por conta das sociabilidades também, que incluem esse movimento. Então, alguns colegas acadêmicos, hoje mestres, eles fizeram algumas pesquisas sobre as sociabilidades, outros fizeram algumas pesquisas sobre artistas, e hoje eu estou tentando trazer um pouco dessa pesquisa para a música. Eu estou com um projeto que tem como tema os aspectos estilísticos e composicionais dentro da música do Teixeira de Manaus. Eu escolhi o Teixeira porque é um músico que está mais próximo do que eu aprendi, do que eu tracei durante a minha vida, mas a gente tem uma gama de músicos, artistas do Beiradão. Esse ano eu tive a honra de encontrar e tocar com Toninho e Seus Animais, foi maravilhoso. Mas nossa, que incrível! Foi maravilhoso. Esse termo de Beiradão, né, Karine, que a gente vem lendo, é um termo super atual, né? Naquela época, na década de 80, ali, quando as indústrias fonográficas começaram a gravar o Teixeira, o Chico Caju, o Toinho também, geralmente nas rádios essa música se apresentava como forrozão ou lambadão, né, do interior, e hoje a gente tem chamado isso de Beiradão, né? E é justamente isso, essa música que é tocada nas margens dos nossos beiradões, né? Agora você vai ter uma gama de gêneros aí dentro dessa música, né? Você vai ter várias influências dos nossos vizinhos aqui, né? Da América Andina, do Pará, da música popular brasileira, do choro.
Então, geralmente, o que a gente pode perceber é que essa música é a música para os festejos, né? Música para ser dançada. E hoje a gente tem chamado como forma de referenciar esse tipo de música de beiradão, que é a lambada, que é a cúmbia, que é um merengue. Agora com uma particularidade muito interessante, sabe, Karine e Igor, que eu tenho visto, porque a música instrumental, sabe? A música instrumental que era tocada na década de 80, solada por saxofone, né? E nos interiores, talvez isso, eu não sei te dizer, mas talvez isso, não sei nem de que década vem, mas deve ser já muito antiga essa questão da música solada, né? A lacapada, que era uma formação também dentro da linha instrumental, dentro do interior, das formações instrumentais dentro do interior, né? Que tinha um banjo, que tinha um saxofone, que tinha clarineta, que tinha um violino, e tinha uma série de outros instrumentos inseridos. E hoje a gente tem chamado essa música principalmente como referência a essa década de 70, 80, que os fonogramas começaram a ser produzidos e estão tocando até hoje. E até hoje estão tocando todos esses artistas do Beiradão, vários e vários artistas. Não sei se eu consegui responder. Legal, Enio. Então, o beiradão seria esse conjunto de músicas, né, de gêneros musicais tocados às margens do rio, né? E aí a gente tem uma discussão muito, muito fértil sobre essa palavrinha, né? Essa definição de gênero musical. O Alisson Moura até perguntou aqui: beiradão é um estilo musical? Teria características para ser considerado um estilo ou é uma vertente de outro movimento estético musical? Alisson, eu e o Igor, acredito que o Rui também, estejamos em um consenso de que o beiradão é, de fato, um gênero musical e não um estilo. Igor, quer dizer por quê? A gente acha que isso é um gênero e aí a gente debate aqui? Aquela outra percepção que eu tive. Enio, aí depois eu pediria para o Enio tocar, né? Porque sim, exatamente. Faz a teoria e depois acho que o som também completa ainda mais essa nossa comunicação aqui. Exato. Bom, Alisson e outros nossos ouvintes, né? Para o entendimento do beiradão enquanto gênero, eu tive que ir atrás de uma leitura para entender o que é gênero. Né? Mas o que então que é um gênero? Aí eu busquei nas definições de Franco Fabri, o italiano, né? Ironia do destino, estou aqui na Itália hoje, mas é um italiano, um teórico que estuda especificamente as questões de gênero, né, do gênero musical, e eu posso ler aqui, de repente, né, como isso vai ficar como material, né, e a gente já tem uma leitura, quem quiser aqui, esse texto a gente pode enviar, tá? Já eu deixo o meu e-mail aqui, Karine, deixa o teu e-mail, né, ou o meu também, por gentileza. Eu vou deixar a referência aqui do texto. Eu vou deixar a referência do texto. Sim, mas quem de repente não achar, a gente envia, né? A definição de gênero musical do Fabri é já em português, tá, gente? Um gênero musical é um conjunto de eventos musicais reais ou possíveis, cujo curso é governado por um conjunto definido de regras socialmente aceitas. A noção de conjunto, tanto para gênero quanto para o seu mecanismo de definição, significa que podemos falar sobre subconjuntos como subgêneros. Em todas as opções previstas pela teoria dos conjuntos, por exemplo, um certo evento musical pode estar situado na intersecção de dois ou mais gêneros, exatamente o que acontece com o beiradão, e, portanto, pertencer cada um deles ao mesmo tempo. Essa intersecção que há dentro do beiradão, né? Nós temos dentro do beiradão a guitarrada, nós temos dentro do beiradão a lambada, nós temos dentro do beiradão o próprio carimbó, mas uma forma, isso depois discutindo com o próprio Manuel Cordeiro, que é o produtor de toda essa galera lá atrás, né? Também a gente tem um carimbó, mas o carimbó feito a um estilo, aí se entra o termo estilo, a um estilo amazonense. Então, essa nossa forma de tocar o carimbó, essa nossa forma de tocar a lambada, essa nossa forma de tocar a guitarrada, a gente chamou de beiradão, que na verdade faz alusão ao local, naquelas sedes às margens do rio, na beira do rio, beiradão. No meu livro eu faço essa alusão ao forró, eu faço uma alusão ao forró. Se você entender o forró como gênero musical,
então também fica fácil de entender o beiradão como gênero musical. Quando me pedem, Enio, né, para tocar um forró na bateria, o que eu toco? Eu toco um baião ou uma variação do baião. Quando me pedem para eu tocar um beiradão na bateria, o que eu toco? Um carimbó ou uma variação do carimbó, ou uma lambada, uma levada de algum desses subgêneros que consistem nessa intersecção que justamente define Fábrica, para fechar essa definição do porquê que chamamos o beiradão de um gênero musical. Eu voltei aqui, eu fiquei fora da discussão. Opa! Eu queria fazer um pedido para vocês. Vocês colocam aí depois o nome da obra. O Fabre realmente é a maior referência teórica. Eu já coloquei aqui no chat. Agora está até trazido para português. Mas o que eu queria, justamente pegando aí o gancho que vocês estavam discutindo, não sei se já abordaram, mas eu queria fazer uma pergunta para o Enio. Ô, Enio, quais foram as principais influências que você pegou para construir a tua ressignificação, por dizer, ou a tua do beiradão, a revitalização a que a Karine aludia agora há pouco? Ou seja, você pegou elementos do próprio beiradão, que em si já é uma teoria de conjuntos, diversas influências. O rio não conhece fronteiras, a água vai rolando por aí abaixo, as pessoas vão navegando rio abaixo, parando aqui e acolá, pegando influências aqui e acolá. Mas quando você pensou o beiradão, quando você construiu o seu discurso musical do beiradão, quais foram as principais influências, tanto para você, como quais foram os principais elementos musicais que você já conhecia e que você identificou no beiradão para fazer essa construção? Entendeu? Então, você tem uma formação de jazz, um montão de coisas. E o beiradão, eu gostaria que você elencasse aí quais são os elementos do beiradão que você identificou, que você reconheceu em outros gêneros musicais e que você construiu ali. Porque quando eu escutei a obra, eu reconheci muita influência da música latina, né? Da música do Caribe e tal, dessa música do caribenha. Então, um toque para a gente aí sobre isso. Quais os elementos que você pescou, influências, como é que você construiu, onde é que você foi beber para construir essa música? Boa! Legal, mestre. Obrigado pela pergunta. Então, como eu havia falado no início, eu tinha um número grande de fonogramas aqui do Teixeira de Manaus. Até eu queria agradecer ao Marcelo Figueiredo, que conseguiu isso na época para mim. Ele conseguiu todos os álbuns do Teixeira, pelo menos ali da década de 80, e ele me presenteou. Começou, toma isso aí, acho que isso foi por volta de 2008, por aí, bem antes de eu começar o processo da orquestra, né? E aí eu comecei a escutar e tentar perceber esses elementos que estavam dentro das linhas melódicas, da construção melódica da música do Teixeira de Manaus. Então eu pude perceber muitas coisas, aproximações cromáticas, eles trabalham muito em cima dos arpejos, bastante em cima dos arpejos, né? Tem uma linha melódica assim muito, muito rica, inclusive com o cromatismo também. E assim eu comecei a ouvir bastante, prestar atenção na construção ali da base rítmica, como soava a bateria, como era levada de chimbal, como era levada de bumbo. Percebia que o bumbo era sempre muito reto, apesar de se tocar um choro, né? Quando a gente vai escutar o Desmontando o Sax, você não escuta o bumbo da batera. Você escuta o bumbo da batera reto. E o bumbo reto. E a gente escuta esse bumbo reto também no merengue, na cúmbia, né, em vários outros gêneros. Então, há uma peculiaridade muito grande nisso. Então, eu comecei a escutar e observar, né, fazer uma escuta de observação desse instrumento, levadas de guitarra, como é que geralmente são duas guitarras, né, que fazem a levada, que uma vai preenchendo a outra, uma fica na coxinha de cima, e a outra fica e dá um balanço fantástico. Isso é um balanço fantástico, né? Você a falou questão da levada também, eu pude perceber que tem muita coisa da soca, né? Aquele ritmo soca, né? A gente vê muita coisa, né, Igor? Uhum.
né? Exatamente. Na verdade, caixa e chimbal parece muito um forró, né? Parece um forró, mas o bumbo é reto. Aham. Então, eu comecei a observar todos esses elementos, maestro. Melodia, a harmonia, né? A harmonia, ela é uma harmonia simples, né? Mas que dá para você construir muita coisa em cima, né, do menor, né? No menor e do quinto grau. Geralmente é assim, quando vai para um quarto grau, toca primeiro grau, quarto, volta para o primeiro, vai para o quinto. Geralmente numa escala menor, né? Menor harmônica. Tá. E aí vai se construindo isso. E assim eu fui tentando construir, e, claro, obviamente, com todas essas influências da Big Band, quando eu comecei a integrar a Amazonas Band foi em 2010, né? Então, acho que de 2010 ali até 2013, quando eu comecei a esboçar os primeiros arranjos da Oba, eu já estava carregado dessas influências também de sonoridades da Big Band. Inês, tem uma pergunta aí para fazer rapidinho. Pois não, Inês, vai. Tem que ligar o som. Tem que ligar o som, Inês. O som. Isso. Não. Está sem som. Só para pedir, Agora. eu entrei aqui para pedir para o Enio fazer de novo aquele tchanganin, tchanganin, tchanganin. Que ele fez. É o tchanganina, tchanganina, tchanganina. Melhor tocar, pô. Olha aí, eu só vou fazer. Então mas eu até toca. poderia ir para o Enio tocar um pouquinho, se acompanhando aí com o disco Mas antes disso, eu queria fazer duas perguntas rapidinho. Primeiro, aliás, são três questões que entram aí. Primeiro, você me falou há uns tempos atrás que quando falou com o pessoal do Spock Frevo lá no Recife, um deles falou que escutava muito Teixeira de Manaus. Então, que elementos é que você identifica no Spock que tem influências do Teixeira e que elementos é que você identifica no Teixeira que tem elementos da Spock Frevo? A outra questão que me chamou a atenção, vai anotando aí que são três perguntas, né? Spock, Frevo e Teixeira. A outra questão que você me falou aí são as aproximações cromáticas. Eu gostaria que você demonstrasse no saxofone uma frase que você se lembre que tenha aproximações cromáticas dentro de uma música do Teixeira de Manaus. E a terceira questão e última questão é que você mencionou que tocava na Amazonas Band, e grande parte que está participando da OBA, da Orquestra do Beiradão do Amazonas, passou pela Amazonas Band, está lá e tal. Quais são as principais diferenças que você observa na articulação de sopros desse gênero, conhecido como beiradão, para os outros gêneros brasileiros, para o jazz, cada um tem as suas diferenças? E que elementos dessa articulação é que vocês usaram na construção do discurso da OBA? Porque a OBA já é uma releitura do Beiradão, não é? Então tem elementos aí que vocês pegaram do jazz, essa coisa é assim, vai por aí mesmo. Então eu queria te perguntar essas três coisas, né, que eu já esqueci o que era. A primeira delas era o quê mesmo? Era sobre a linguagem, né? Como uma linguagem à medida que o Teixeira influenciou o Spock influenciou vocês, né? Em medida que elementos é que você vê do Spock? Aí depois toca uma frase aí do Teixeira que contém essas aproximações cromáticas para a gente entender, porque isso denota também que o Teixeira deve ter tido algum tipo de contato com o jazz, com esse tipo de coisa que leva para as aproximações cromáticas também. E, finalmente, em que medida que a tua experiência dentro de uma Big Band influenciou a maneira de tocar de vocês, que é diferente da maneira de tocar do Teixeira de Manaus. A articulação é outra, não é? Isso dá para perceber. Sei que são muitas perguntas seguidas, né? Mas como eu fiquei muito tempo fora, antes que caia o áudio aqui, de repente. Manda ver aí. Relação aos Spock Teixeira. Bom, mestre. Tá, eu acho que tem uma coisa muito, mas muito comum mesmo, que eu tenho observado nesses meus estudos, nessas minhas pesquisas sobre o Spock e o Teixeira de Manaus. É uma coisa que eu vou chamar de saxofone sanfonado, né? Isso aí é muito comum a gente escutar esse saxofone sendo tocado como sanfona, né? Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Spock e ele falou que lá em Recife, enquanto os saxofonistas escutavam
Eric Marienthal, escutavam David Sanborn, ele escutava Sivuca, ele escutava os mestres do acordeon. Era a grande referência dele. Então, eu acredito que isso também influenciou muito nesse sax sanfonado, que, inclusive, eu separei aqui, maestro, alguns áudios do Teixeira para tocar, de improvisos dele, que mostram muito isso, né? Mostra aí. Particularmente, isso aqui tá legal, vou mostrar. Manda ver aí. Particularmente, isso aqui é muito complexo, né? Exige uma questão técnica muito grande, né, de trabalho, porque a gente observa que tanto o Spock como o Teixeira, eles trabalham de uma forma com articulação de língua muito rápida, né? Isso é uma técnica, nossa, que eu particularmente ainda preciso estudar muito para chegar na linguagem, né, desse sax sanfonado, né? Que não sei se vocês vão como se fosse o fole, né? Ali a volta do fole da sanfona. A volta do fole, né? É articulação tripla, não é? Como se fosse uma articulação tripla nos trompetes, não é isso? Como é que é? Triplo staccato, né? Como é que é? Duas ligadas e duas batidas, né? Ah, tá. Faz um pouco mais lento aí. Faz um pouco mais lento para a gente escutar legal. Legal. Entendi. E aí é diferente o tom, é bem diferente do tom legato do jazz ou qualquer outro gênero, não é? Isso é uma peculiaridade interpretativa do gênero, não é? Essa maneira como você coloca a língua, como você pronuncia as notas, as duas primeiras ligadas e as duas seguintes com staccato, atacadas, né? Isso é um elemento peculiar da linguagem musical do gênero, não é? Isso é um dos elementos que vale a pena destacar, porque francamente, eu não sei se você identificou isso em mais algum outro gênero. Você identificou isso em sua maneira de atacar a sonoridade, a articulação. Esse tipo de articulação, você verificou isso em algum outro gênero ou só no beiradão? Eu vejo bastante o Spock tocando frevo assim, dessa forma, da mesma forma. Ah, tá. Entendi. Como eu chamei, né? O saxofone sanfonado, né? Então, acho que combina bem, pela pergunta que o senhor fez, né? Essa coisa em comum, né? Que os Teixeira de Manaus, né? Eu acredito também que por conta dessa grande influência do forró aqui em Manaus, né? Nas décadas anteriores, década de 80, que eu tinha falado, né? O forrozão, a gente vê muitas músicas com título de forrozão, o forrozão do Beiradão. Tem muito forró em Manaus, tem muito forrozeiro, tem muito sanfoneiro em Manaus. E uma senhora que eu não sei o nome dela, que tocava ali na esquina de Eduardo Ribeiro, que era fantástico. E agora eu conheci um outro cara que também tocava com o Rosivaldo Cordeiro, uma vez no Festival de Jazz, um cara que tocava sanfona também, que influência do... E ele misturava esses elementos e, claro, se espalha por toda a parte. Está em trânsito, vai para o norte, fica no nordeste. Mas o que eu estava te perguntando também é sobre a questão da articulação, você respondeu, mas o que eu queria te pedir era para demonstrar essa articulação cromática, alguma coisa que você tenha... Esses movimentos cromáticos nas melodias, né, do Teixeira, ou que você demonstrasse, ou que você mostrasse aí, é interessante para a gente conhecer também, né? Vamos ouvir aqui. Fala aí. Eu separei alguns trechinhos de improviso do Teixeira. Okay. Vê se o som vai chegar legal aí para vocês, tá bom? Teixeira de Manaus. Papará, papará, cromatismo. Tá. Papará.
Tebarabo, tebarabodé, tebarabo, tebarabodé, tebarabo, tebarabodé. Ó, o saxofonado. Pabadabadabadabadá. Isso é dificílimo, gente. É dificílimo fazer no instrumento. Outro. Mostra aí outra. Ó, cromatismo. Ele tem muito essa questão da key alta, ele faz em vários solos também. A música é muito... Dá para perceber muita influência do... Dá para perceber muita influência do Carinho. Viram aí? É verdade. E os riffs lá atrás, você sabe quem escrevia os arranjos do Teixeira, não? Como o Igor tinha falado aí, maestra, as produções, né? Geralmente lá em Belém eram feitas pelo Manuel Cordeiro. O Pinduca também fazia parte das produções do Teixeira, pelo que eu pude ler no trabalho da Darly Teixeira, que é a filha dele. Fez uma dissertação de mestrado também sobre o Teixeira de Manaus, maravilhoso trabalho. E aí as produções eram feitas assim, né? Porque lembra muito... Ele compunha aqui em Manaus, mandava fita cassete para o estúdio lá em São Paulo, e os músicos já tratavam de tirar a harmonia e lá eles acrescentavam os arranjos também. Era na Continental, na antiga Continental lá na Moca, né, que eles faziam isso, né? Não era na Continental que eles gravavam. Legal. Bom, eu passo aí a palavra para a Karine e para o Igor, por favor. Obrigada, maestro. Me chamou muita atenção nesse processo de revitalização do Beiradão, né? Esse diálogo intergeracional, que é uma coisa que até 20 anos atrás não era algo tão comum na nossa música, né? A gente tem hoje artistas mais jovens se comunicando com artistas muito mais velhos, né? E eu queria te perguntar, Enio, como que você vê isso, né? A Oba, eu já percebi que tem esse diálogo intergeracional, né, de artistas, tem artistas da minha geração, né, e tem artistas já mais, um pouco, não diria velhos, mas mais experientes, né? Como é que você vê isso na medida em que esse processo, ele ajuda na construção de uma identidade local, né? Porque isso é uma coisa que nós, músicos, buscamos muito aqui no Amazonas. Qual é a música que representa o Amazonas, né? Qual é a música típica do Amazonas? Eu queria que você me dissesse como que você enxerga esse diálogo entre gerações, né, dentro do Beiradão, e o que isso pode trazer para essa própria música de Beiradão e para esse processo de construção de uma identidade local amazonense ou manauara na música. Legal, Karine. O que a gente percebe, realmente, como você falou, Karine, são vários diálogos, né, entre essas gerações. Então, por exemplo, eu posso te dar o exemplo do Jonassi, que toca lá comigo na Orquestra de Beiradão. Tem algumas músicas dele lá com a gente, eu fiz alguns arranjos de algumas músicas dele. E o Jonassi é um cara que também, inclusive, toca na questão folclórica lá do cacetinho, né? O saxofone dentro do cacetinho, isso é importantíssimo. Sim, né? Nossa, incrível. Tem muitas músicas compostas, tem CD gravado do Beiradão. E assim, o que a gente tentou fazer dentro da orquestra? Trazer um pouco da composição de cada um dos integrantes para o grupo, né?
E inclusive tem a música Mercado Grande, que eu compus junto com o Ítalo Gimenez também, que também já é um músico já da década de 80, 90, né? Transitou nesses períodos aí, conseguiu ver mais de perto, né? Essa música mais efervescente na rádio e tal. E a gente já fez músicas juntos também. E a música Mercado Grande, eu faço uma citação da música do Jonaci lá dentro do... Que legal. Mostra aí, Enio. Mostra aí esse negócio no sax. Depois eu queria falar uma outra coisa relacionada à localidades, sobre o que a música do Beiradão reproduz, né? Acho que seria importante comentar sobre esse tema, localidade. Legal. Enquanto isso, eu vou ver se eu acho que não estava aqui na playlist, mas eu vou ver se eu consigo achar aqui, tá? Tá. Karine, define aí esse conceito de localidade enquanto ele procura lá na playlist, o que é que significa em etnomusicologia. Então, o que a gente tem estudado agora no momento bastante recente dentro da ecomusicologia é uma nova perspectiva chamada musicar local, em que a gente percebe a reprodução de localidades na música e como as músicas reproduzem localidades, né? E o caso do Beiradão é um caso muito interessante, porque o próprio nome do ritmo já é o nome do ritmo, não, do gênero, e do ritmo também, né? Já é o nome do lugar, né? Beiradão. Você já se remete a um espaço físico, né? Que necessariamente não se torna só um espaço físico a partir daquela música, mas ele também se torna um espaço virtual que transcende a partir da produção daquela música, né? Por exemplo, toca-se Beiradão, reproduz-se o Beiradão no Teatro Amazonas, né? Então, assim, você tem essa transcendência de um espaço físico, de um contexto rural para dentro de um dos maiores teatros do mundo, numa metrópole amazonense, né? Então, a gente tem pensado sobre como esses trânsitos, né, esses encontros, essas transcendências de localidades através da música, elas têm acontecido ultimamente, né? E o caso do Beiradão é esse caso muito peculiar, muito interessante, porque ele reproduz uma localidade, né, não só na maneira física, mas também como uma estrutura de sentimento ou de afeto, né, que é a definição para a localidade que a gente usa no local music, no musical local, né. E essa reprodução dessa estrutura de sentimentos, ela também é o que faz essas músicas circularem em diversas partes do mundo, né? Ela não só reproduz essa localidade de onde ela veio, mas ela também ajuda a trazer essas pessoas de volta para essas localidades, né? Então, o Beiradão, ao meu ver, ele teve esse papel, né, nos últimos anos, de trazer um ambiente rural para o centro de Manaus, né? E também fazer as pessoas se imaginarem transitando entre esses espaços que aqui, por mais que a gente esteja no meio da Amazônia, né, mas são espaços muito distantes, né, não só em termos geográficos, mas principalmente em termos de modos de vida mesmo, né, de fazer musical, culturalmente, economicamente, enfim, a cidade ela está muito distante do campo, né, e o Beiradão ele traz essa transcendência de espaço. Tá, eu queria fazer dois comentários acerca disso e pedir para o Enio. Eu não sou estudante Beiradão, estou aqui de convidado. Mas o que eu queria perguntar para o Enio é o seguinte: pelo que a Karine falou, e pensando que grande parte da população de Manaus hoje veio do interior, logo o Beiradão remete esses afetos para a cultura local, do interior, remete para as suas festas nas comunidades de Beiradão, no interior. Eu conheço músicos Manaus que o cara falou, não, eu nasci lá, não sei, no Paraná, não sei o quê, era 4 horas até a cidade, então é aí que eu nasci. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Enio, que é o seguinte: Enio, você acha que a gente pode dizer que o Beiradão é um gênero itinerante? Você acha que é possível defini-lo dessa forma, da maneira como ele chegou até você, aqui em Manaus, né? Nós sabemos que o Teixeira de Manaus é do outro lado do rio, ele é do Careiro, né? Teixeira do Careiro. Catalão, comunidade chamada Catalão, né? Catalão. Isso. Assim,
Então, essa música chega pelo Rio, é por aí que ela transita, né? É música do Beradão. Você acha que esse gênero tem alguma coisa de itinerância? Porque eu reconheço essas influências caribenhas, por exemplo, e parece que isso vem da Colômbia, vem das ondas tropicais, que era a rádio que se escutava até recentemente, aqui antes da invasão da internet. As pessoas comunicavam por ondas tropicais. Alô, alô, Dona Maria, lá em São Paulo de Olivença, olha, o seu tio João está mandando aquele saco de farinha aqui do tio Zé no barco que vai chegar aí em Boca do Acre daqui a 2 semanas. Então, e era assim que as pessoas comunicavam. Né? Isso faz parte Sim, até hoje é assim. Até hoje é assim, cultural. Então, quando eu te pergunto se é itinerante, você acha que tem esses elementos e tal? E outra coisa também, ainda sobre as influências que eu percebi na Orquestra do Beiradão, aquilo que você estava falando do Vinícius Dorim, são métricas ímpares. Isso é uma coisa que você inseriu no Beiradão que eu acho que nunca ninguém tinha feito, né? Eu fiz de Eu Cantarei, né? Aham. Fiquei uns 7 lá. Né? Isso. Quando eu escutei aquilo, eu falei, opa, esse Beiradão aí... Mostra no sax aí. Faz no sax aí, mostra aí, que você deu uma entortada no Beiradão aí. Aí isso é o meu fora de esquadra, né? Mostra aí essa entortada que você deu aí. O Teixeira me deu até uma bronca, ele falou assim pra mim, rapaz, como é que o pessoal vai dançar em cima do Pois é. Eu tinha pensado exatamente nisso. Como é que fica? Vocês roubaram a pergunta da minha boca. E cabe certinho, né? Cabe. É que é politicamente incorreto, senão eu já ia falar uma bobagem aqui, né? Então vamos passar adiante e tal. Esse tema do dançar. Esse tema do dançar é muito interessante, porque no texto do Igor, né, ele fala sobre o Beiradão sendo uma música para fazer as pessoas dançarem. E foi isso assim que me deu uma grande inquietação quando eu ouvi esse arranjo de Eu Cantarei. A mesma coisa eu pensei, como que as pessoas vão dançar, né? Isso daí já vem subvertendo aquilo que a gente entendia, né, como Beiradão, agora com essa ressignificação de vocês, que é um processo de transformação muito importante pelo qual todas as culturas musicais passam, né? A gente fica naquela coisa de, porque o verdadeiro Beiradão era assim, desse jeito, tocado nessa época, né? É importante a gente jogar uma luz em cima dessas questões, porque aqui no Amazonas a gente ainda tem muito esse conservadorismo em relação à tradição, né? De achar que uma tradição, se ela for reinventada, ela vai ser... Eu já ouvi até uma palavra assim, mas o fulano está prostituindo a música, né? E a gente tem que entender que isso é um processo normal, é um processo absolutamente natural entre todas as tradições musicais, né? E o Beiradão, tal como o boi, tal como o gambá, ele tem passado por essas ressignificações, né? E a oba, na minha concepção, ela já é uma terceira coisa, ela já é uma intersecção naquele conjunto de coisas, né? Dali que a gente fala que é um gênero. Eu poderia já colocar a oba também já na intersecção entre o jazz, entre o Beiradão e mais outras coisas, e a oba já é uma outra coisa, já não é mais o Beiradão de fato como se tem, que a gente conhece, né? Que a pessoa fala, mas a oba não é Beiradão. A oba é o Beiradão da oba, e tudo bem, tá tudo certo, né? Isso acontece, é normal. Karine, eu vou até te trazer uma questão aí da música para ser dançada, né? E acabou que a gente trouxe essa música para ser observada, não só porque é por causa de um compasso 7, mas em uma vez eu lembro que a gente tocou num teatro e a gente tocou músicas bem dançantes e as pessoas não levantavam para dançar, elas ficavam observando a gente. Eu acho que por essa gama de instrumentos, né, até o professor Bernardo Mesquita observou isso. Falou, caramba, a música é dançante, mas as pessoas
não levantam para dançar, elas ficam paradas ali olhando vocês, entendeu? Então, eu não sei se É a pressão que o ambiente está exercendo sobre aquelas pessoas, a localidade, né? Exato. Tudo se ressignifica ali por conta de uma localidade. Isso que eu ia te perguntar, Enio, é isso que eu ia te perguntar. Vocês já tocaram para público dançante alguma vez, não? Vocês já tocaram para dançar? Não, mestre, a gente tocou uma vez, a gente tocou em 2 interiores, né? A gente tocou em Itacoatiara, e a gente tocou em Itacoatiara, a gente tocou num lugar aberto, foi bem legal, o pessoal dançou, assim, foi na rua, o pessoal dançou um pouco ali e tal, mas muita gente ficava ali nas cadeirinhas sentadas, observando, talvez pela gama de instrumentos, de sopro, né? Vários instrumentos diferentes ali. O pessoal quer uma coisa talvez nova para eles, né? De ver aquela formatação ali. E a gente tocou em Parintins também. Ah, é? Legal. Infelizmente, hoje... Infelizmente, assim, pela logística, eu acredito que a gente não consegue entrar no interior por conta do número de pessoas da orquestra. É uma logística muito grande, são 12 integrantes, né? E a gente sempre esbarra aí nessa questão de passagem, muita passagem, gastos, hotel, né? A gente muito caro. por algumas dificuldades nesse sentido até hoje, né? Meta a colher aí, Igor. Você está caladinho aí, faz tempo que eu não escuto você. Dá uma colher. Estou aprendendo muito, mas estou aprendendo muito aqui Paraná, com vocês, né? Manda ver aí. Mas para contribuir um pouco com o que o Enio falou, né, sobre a rítmica que tu observaste, né, na bateria, e também o maestro Rui sobre essa influência caribenha. Vale a pena a gente levar em consideração que, assim, aqui nós, no Amazonas, estamos um pouco longe, né, do Caribe. Mas, em compensação, Pará já está, digamos, na mesma linha, né, geograficamente falando, né, e eles ali sofrem muita influência. Ao invés de nós aqui, lá no Amazonas, eu me lembro quando eu ia pescar com meu pai, que ele tinha um amigo nosso, o caboclo que levava a gente, que sabia onde é que era o coio, maestro, onde tem um peixe, né? No interior a gente fala o coio. O caboclo, a gente sempre pegava o caboclo, sabia onde era o coio, para a gente ir pescar, e ele trazia o radinho dele de pilha. Esse radinho, maestro, pegava só em língua espanhola. Ou seja, olha só como você falou, as ondas do rádio entrando diretamente na música no meio da Amazônia, né? E a música que se tocava ali era cúmbia naquela rádio, a língua falada era espanhol, não sei se era da Colômbia ou do Peru, né, que a gente vive ali nessa região de tríplice fronteira, né, ou mesmo Venezuela, enfim, a gente sofre influência de cá. Mas como os discos dessa época eram gravados lá em Belém, com arranjos do Manuel Cordeiro, do Pinduca, os músicos eram completamente influenciados pela música caribenha, né? Esse bumbo reto, justamente usado nesses gêneros musicais e feitos também para dançar. Esse bumbo reto aí é para dançar mesmo, para fazer dançar, né? Então, exatamente. Só essa contribuição, né? Também. E deixou o áudio, Enio. Estou esperando aí, vou tocar aí, mandar a palheta para dentro. Vocês estão... Tá cortando muito, maestro. Tá cortando muito. Toca aí. Diz que eu estou desconectado aqui. Vocês estão me escutando? Acho que eu... Toca aí. Coisa aí. Bom, esse trecho aqui que eu vou colocar é aquele trecho que eu faço várias citações, faço citação da música do Ítalo, faço citação da música do Teixeira, faço citação da própria Ova e, por fim, eu faço a citação da música do Jonassi. É bem interessante. O nome dessa música é Mercado Grande. Então, o que eu quis transfigurar para a música aqui é esse som que essas citações são a rádio tocando no mercado. A rádio tocando os nossos sucessos, tocando o sucesso do Teixeira, tocando a música do Jonassi. Então, foi isso que eu tentei trazer um pouquinho para dentro da música.
é um pedaço do improviso do Teixeira. Música da Oba. Aí passa a música, aí entra outro povo. Aí eu vou citando vários trechinhos. Música do Ítalo. Essa é do Ítalo. Agora vem a do Jonassi. Aí vem a brincadeira do mercado. Já aqui, Ticadinho. Eu queria fazer uma consideração sobre essa música, que eu achei uma música muito interessante, porque ela tem assim, um viés muito interessante para a pesquisa em ecomusicologia, à medida em que ela reproduz paisagem sonora, né, do mercado. Isso a gente conhece como ecologia acústica, então vocês conseguiram fazer aí em alguns segundos uma ecologia acústica do mercado grande, né? Então, pense um pouco sobre isso, se você tiver interesse, Enio, eu estou aqui aberta às contribuições com você. Legal. E também, olha, se confirmando mais uma vez essa questão da transcendência de localidade, né? Através da música, eles transcenderam a localidade do mercado para outros espaços, né, do mundo. Quem tocar essa música em qualquer lugar do mundo vai se transportar, vai se teletransportar diretamente a uma localidade amazônica, né? Então, mais uma prova de que o beiradão, ele é um fenômeno musical muito importante a ser estudado dentro dessa perspectiva do musical local, né? Legal. Que é o que a gente estuda. O Hélio tinha falado que ia tocar alguma coisa aí, prometeu pra gente aí um som. Eu também ouvi essa conversa aí. Mas pois estamos esperando aqui. Estamos esperando Eu vou fazer aqui. Ah, bom. Vou fazer aqui. Então, eu vou fazer... eu fiz um playback aqui da música Oba, que foi a primeira composição que eu fiz. Quando a gente estava nos primeiros ensaios da orquestra, a gente ficou tentando decidir, né? Orquestra de Beiradão, aí o Ítalo, acho que é legal fazer Orquestra de Beiradão do Amazonas, acho que fica legal esse nome. Aí, pô, legal, Ítalo, Orquestra de Beiradão do Amazonas, então vai ficar. Aí o Ítalo falou assim, Oba! Aí eu olhei assim, Oba! É Oba mesmo, né? Aí eu resolvi compor a minha primeira música, né, que tem o título de Oba, que é a sigla aí da Orquestra de Beiradão do Amazonas, e aí tentei já, como forma de laboratório, tentei colocar aqueles primeiros elementos, mas que eu consegui identificar na música do Teixeira, as aproximações cromáticas, né? Eu vou tocar uns trechinhos aqui, tem esse trechinho aqui da parte B, né, que eu faço assim, ó. Oba! Né? Esse cromatismo, né? Sim. Então eu tentei trazer um pouco esses... E a questão dos arpejos, né? Ela já começa com um arpejo de Mi menor. Já caindo para o arpejo, né, de Si, né, que são os dois acordes menores, né? Então eu construo a música, né, com esses pequenos fragmentos, né, de arpejo, e depois faço algumas aproximações cromáticas, e depois a gente abre para a sessão de improviso, que aqui vocês vão ouvir o improviso do Gilson Rodrigues, grande guitarrista que todos nós conhecemos, né? E aí eu vou improvisar um pouquinho também, e depois o Gaúcho improvisa na bateria, e
geralmente, os meus arranjos, eu coloco uma espécie de ponte, né, que a gente chama de especial aqui em Manaus. Né? Vamos montar um especial. O especial é a parte que o músico vai trabalhar um pouco mais, vai ter que ter um pouco mais de dedicação naquele trecho, que é um trecho um pouquinho mais elaborado, mais difícil. Né? Então, vamos lá. Vê se o áudio está chegando legal para vocês aqui. Eu vou abaixar um pouquinho o áudio do microfone. Tá chegando legal. Eu não sei para vocês, mas para mim chegou um pouco picotado assim o som. Não sei se é a minha conexão, mas para vocês, ok? Qualidade O do som. som tá ok, gente. O som tá ok. O volume tá bom. De volume tá legal. Vamos embora, Enio. Tá picotado, né? Mas... Vai, Enio. A orquestra vem vindo, vai ser fácil dançar ao som do beiradão. Oba! A orquestra vem vindo, vai ser fácil dançar ao som do beiradão. Dá pra dançar. Oba! A orquestra vem vindo, vai ser fácil dançar ao som do beiradão. Opa! A orquestra vem vindo, vai ser fácil dançar ao som do beiradão. Opa! A sessão de improviso. Depois... Boa, boa. Realmente essa música transborda uma alegria contagiante. Uma vez eu lembro que mostrei um disco do Teixeira de Manaus para o inglês, né? E o cara falou, nossa, essa música realmente é muito, muito viva, tem muito lively, né? Muito... puxa a pessoa para uma... É impossível você escutar essa música e ficar parado, né? Ela remete imediatamente para o corpo, para a dança e tal. O Clemão está fazendo aqui um comentário que é o seguinte: quando ele estava masterizando esse CD,
o filho dele, o Patrick, foi visitá-lo no estúdio, escutou e começou imediatamente a dançar, claro. Até mandei um filminho pro Enio, é isso que eu estou falando, quer dizer, é impossível você ficar parado, escutar essa música e ficar parado, né? Até o Patrick chegou lá no estúdio quando estavam mixando e escutou a música e já começa a dançar. Olha, nós estamos utilizando aqui a sala de telesaúde da UEA. Claro que o Beiradão, isso aqui é apenas uma introdução, tem muitas e muitas, muitas coisas para nós conversarmos ainda. Só um minutinho que ficou mudo aqui meu aparelho. Tá. Eu estava falando aqui, fazendo um comentário. Sair rapidamente aqui, mas... Ah, tá. Você escutou? Bom, não sei, novo, tá? não sei se você escutou. Entra aí de novo. Enquanto ele não entra, eu estava contando aqui. Essa história aí. Eu coloquei para carregar, aí Tá. ele cortou o áudio. Deixa eu sair rapidamente, aí eu tento voltar novamente. Tá bom. Então, enquanto ele faz essa operação aí, eu vou pedir para a Karine falar um pouquinho, então, fazer as suas considerações finais. A Karine está vindo com um trabalho aí também, uma tese de doutorado em musicologia, primeira aqui no Amazonas, né? Eu fico muito feliz com isso, porque eu sempre instiguei a meninada que eu conheci aqui a ir atrás desse enorme manancial que tem para explorar, para se investigar e para ser divulgado, porque, afinal de contas, estamos falando de talvez a mais plural das regiões brasileiras em termos de diversidade cultural, né? Quando nós falamos de Amazônia, as pessoas não entendem que nós estamos falando de uma pluralidade até de culturas que se encontram nesse mesmo geográfico, que é delimitado ao norte pelo Caribe, ao sul pela região ali do Tocantins, a leste pelo Oceano Atlântico e ao oeste pela Cordilheira dos Andes, Amazônia peruana, Bolívia, todos esses elementos estão presentes nesse vale amazônico. Então, sem querer me delongar demais e falar demais, eu gostaria que a Karine falasse um pouquinho sobre isso enquanto o Enio se reconecta aí e fizesse as suas considerações finais, desde já agradecendo por aceder ao nosso convite para estar aqui presente. Em princípio, eu não podia estar, a internet também não concorreu muito para que eu estivesse, acho que eu fui congado pela internet, e vou pedir para a Karine falar um pouquinho e depois passar a palavra para o Enio para fazer as suas considerações finais. Vou ser bem breve. Eu penso que a primeira coisa que a gente tem que considerar quando a gente pensa em estudar uma cultura musical amazônica, um gênero musical, ou seja, uma localidade, enfim, a gente precisa levar em consideração o contexto em que essa música acontece, né? Porque eu mesma caí nesse buraco sem fundo no meu mestrado, quando eu queria fazer uma análise das canções ecológicas do Adelson. E eu precisei recorrer muito à localidade, ao contexto em que o Adelson estava inserido. Então, estudar música na Amazônia é principalmente levar em consideração o lugar onde essa música está sendo realizada, né? E pensar muito nos encontros, né? Eu já vi, assim, várias discussões, eu também chegava a pensar que, será que... Eu me pergunto até hoje se existe uma música genuinamente amazonense, né? Uma música que foi feita só aqui, pelas pessoas daqui, né? Mas a gente precisa considerar essa questão dos encontros. O Amazonas, ele é uma terra, um lugar feito de muitos encontros, né? Muitos encontros étnicos, negros, indígenas, europeus, né? Semitas, enfim, pessoas do Oriente Médio. E a gente precisa levar em consideração essa nossa pluralidade, né? Entender que dificilmente vai existir uma música genuinamente amazonense, porque a gente é um caldeirão multicultural, a gente foi feito de encontros, né? Logo, a nossa música também está relacionada a esses encontros. Então, é preciso a gente começar a desconstruir, né, essa ideia tão rígida que a gente tem de que o Amazonas precisa ter uma música que lhe represente e que seja... genuína da sua cultura. Não, eu penso que o Amazonas, como sendo lugar de muitas culturas, tem muitas músicas, então é muito difícil você chegar e dizer qual tipo de música é a nossa música típica, né, a nossa identidade, a não ser que existisse um projeto de marketing, né, ou um projeto mesmo intelectual, ou mesmo de governo, para criar uma identidade amazonense e fazer o que foi feito com o samba, né, no Brasil. Então, eu penso que seria uma coisa que viria muito além do povo, né, mas principalmente de esferas políticas e comerciais. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês que estão assistindo aqui, essa live, né, que pensam em fazer pesquisa em música.
música amazonense é feita de encontros, né, de idiosincrasias. Então, pensemos essa música de uma forma plural, né, imaginando que o Amazonas é essa grande colcha de retalhos de pessoas e de músicas. Legal. Igor, liga o som aí e faça as suas considerações finais. Você que estudou profundamente a rítmica de diversos gêneros musicais da Amazônia, né? Tem um livro publicado sobre isso, Tambores da Amazônia. Eu quero lhe agradecer também por sua valiosa participação nesse programa de hoje e pedir para você fazer as suas considerações finais sobre a sua participação e sobre as pesquisas que você está desenvolvendo em música amazônica. Eu que agradeço, maestro Rui, pelo convite. Quero parabenizar o Enio, né, pelo maravilhoso trabalho que tem feito, né, e volto a dizer, né, repetindo o que eu disse no início dessa live, né, sempre respeitando, né, fazendo alusão aos mestres da tradição, no caso, né, unidas, né, com maior força, né, no seu trabalho, né, Teixeira, ao Chico Caju, aos saxofonistas do Beiradão, que, como falei, foram resistência sempre, né, quando a gente imaginava que o Beiradão estava morto, ele estava acontecendo com toda a força no interior, a gente só não sabia disso. Parabéns, e fico muito feliz que o trabalho, né, o Tambores da Amazônia, mencionado pelo Rui, tem servido também como referência para as pesquisas atuais, né? Eu acho que o objetivo já foi alcançado, já está sendo alcançado a cada dia. Fico muito feliz, né, quando eu vejo o gaúcho, né, utilizando das rítmicas, né, e fazendo alusão ao meu trabalho, nos workshops dele, né, sobre o estudo dessas rítmicas. Eu trouxe transcrições, né, de algumas levadas de bateria, né, como você sabe, você viu no livro, né, de alguns chamego das mulheres, por exemplo, né, que eu achei uma levada muito interessante para a bateria, né, enfim, é isso, né, ainda para contribuir e concluir, né, a música do Beiradão é essa música itinerante, sim, maestro Rui, né, fazendo essa contribuição àquela sua pergunta, né, tão itinerante que sofre essas influências desde as primeiras gravações dos bateristas que eram fortemente influenciados pelo Caribe até as ondas sonoras do rádio, as ondas do rádio que chegam para influenciar a música desses saxofonistas que estão tocando nessa cena quentíssima que rola no interior, né? Essa cena musical quentíssima que rola no interior. E é isso, muito feliz, obrigado e parabéns. Legal, obrigado pela participação. E ele, para você, eu tenho uma pergunta final. Eu quero te agradecer muito, te parabenizar por esse belíssimo trabalho que você vem desenvolvendo com a Orquestra do Beiradão do Amazonas e também porque é um trabalho de pesquisa também, né? É um trabalho de pesquisa de rítmica, de sonoridades, de levadas, quer dizer, isso tudo está englobado na linguagem musical que você está desenvolvendo. E cuidado com esses ritmos aí em 7/8, se alguém se machucar aí dançando, quebrar a perna, vão processar aí, toma cuidado com ele. Não, eu parei, foi só uma mesmo. Você está dando aí umas entortadas que o caboclo está umas biritas aí, vai dançar 7/8, o cara acha que está muito doido e acaba torcendo o tornozelo. Mas olha, brincadeiras à parte, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação. Obrigado pela tua participação. E eu gostaria também que você deixasse uma mensagem para todos os que estiveram aqui com a gente, agradecendo a participação de todo mundo aqui, as perguntas que fizeram. E depois eu passaria a palavra para a Inês, que ela vai falar sobre... Olha, o Cleman está aí também. Ei, Cleman! O Cleman é o nosso querido audiotécnico aqui, todos os trabalhos aqui na música do Amazonas deve muito ao Cleman. Queria então que o Enio fizesse as considerações finais e depois passássemos a palavra para a Inês, para os convites da sequência das nossas sessões aqui da Sala do Jazz. Manda ver aí, Enio, conta aí. Legal, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui, Karine, Igor, que eu tive por vários momentos prazeres enormes de trabalhar com vocês, de tocar com vocês, né? Nossas gigs, né? Maravilhosas, e a gente pôde estar junto também na universidade,
A gente se conheceu ali pelo fã, não foi, Igor? Poxa, uma foto nossa, eu vou te mandar em box aí. O Igor, né, e a Karine ali, sempre envolvidos com a pesquisa, isso de certa forma, é muito gratificante e estimula, a gente também me estimula a continuar esses processos, né, pesquisando. Agora a gente está levando esse trabalho para dentro da universidade, dentro da UEA também, eu estou de pesquisa junto com o professor Fábio Carmo lá dentro, né, sobre essa música, sobre esse jeito de tocar o bailadão no saxofone, e fico muito feliz. Vocês realmente vocês inspiram a gente, né? O Maestro Rui, que, poxa vida, a gente está há tanto tempo aí, né, Maestro, juntos aí. Fico feliz por ser um amazonense da Gema, ter nascido aqui nessa terra e por hoje poder representar um pouco, né, do que são as produções sonoras aqui no nosso estado, o que são as produções artísticas dentro do nosso estado. E eu fico feliz demais de ter vivido num lugar tão simples, né? Aprendi saxofone. O áudio do Enio está sumindo, não sei se vocês estão escutando aí. Para mim também. Está sumindo aqui para mim também. O Enio está com a voz embargada de emoção. Eu agradeço muito as tuas palavras, Enio. Eu sei que você sabe que você mora no nosso coração. O Cleman está aqui do lado, nos visitando também. Obrigado pela visita, Cleman. Você que é o campeão aí dos áudios, que trabalhou tanto nos trabalhos da Karine como do próprio Enio e da Amazonas Band. Devemos muito ao Cleman. E eu vou passar, então, a palavra para a Inês, para as suas considerações finais e fazer o convite para as próximas sessões que nós vamos receber. Tá bom. Quem é que nós vamos receber amanhã, Inês? Então, amanhã a gente vai ter um dia muito especial. A gente vai receber o Daniel da Alcântara, nosso cara do Festival Amazonas Jazz, trompetista. Ele vai falar sobre improvisação. A gente então com os sopros amanhã de manhã. E à tarde a gente vai Cleman Zular, por isso que eu pedi que ele abrisse o vídeo dele, para ele fazer aqui um convite. Cleman, faça um convite, por favor. Nossa chamada, para ele fazer um convite para que todos nós venhamos assistir um pouco mais sobre. Ele vai falar sobre áudio, que é o tema do momento, todo mundo quer saber. Essas transmissões em si com áudio perfeito ou perto disso. Isso, Cleman, eu aguardo, a gente aguarda todo mundo amanhã. O Cleman, que tem sido nosso auxiliar durante todos os dias, assiste as nossas lives. Cleman, a palavra com você. Convida a gente para estar amanhã à tarde. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Cleman está congelado. Estamos sim. Me ouvem bem? Então tá bom. Gente, convido todo mundo amanhã. Parece que o Maestro Rui adivinhou que ele tinha uma bola de cristal. Já no ano passado, antes do festival, já me foi pedido esse tema, né, para falar sobre áudio para streaming. E agora isso está em voga, de um mês para cá, todo mundo está aqui nem maluco tentando descobrir como faz isso, né? E é um prazer. Amanhã a gente vai estar conversando sobre isso. Obrigado. Espero todos lá. Beijo, Cleman. Estarei lá. Enio, você voltou, Enio, para dar um tchauzinho para a gente? Está ouvindo a gente, Enio? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Obrigada, gente. Então dá um tchauzinho assim, bem bonitinho, sem áudio picotado para a gente. Tchau, gente. Então, até amanhã. A conectividade não está muito boa hoje. Beijo, tchau. Foi lindo. Beijo, Enio. Parabéns. Tchau, até amanhã. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Karine. Beijo, Igor. Clemã. Beijo. Saudade de você. Tchau, estamos nos despedindo. Tchau, amanhã a gente se vê. Tchau, Clemã. E amanhã de manhã, então, Daniel da Alcântara. Tá? Tchau, gente. Até amanhã.